tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um relato científico. É da atividade do PET, da quarta semana de língua portuguesa, e é uma atividade um pouquinho diferente. Nós vamos realizar uma experiência e depois a gente vai fazer um relatório dessa experiência. Então, como nós não fizemos isso hoje, eu vou explicar um pouquinho para não ficar dúvida, para vocês entenderem bem como deve ser feito esse relatório. Primeiramente, como é que a gente vai fazer esse relatório? A gente vai realizar a experiência e vai observar tudo que foi feito, o material que foi usado, vai observar como que fez, a ordem dos procedimentos, para depois a gente registrar isso no papel. O relato de experiência, ou relato científico, ele tem o objetivo de deixar a experiência registrada para outras pessoas saberem como que foi feito quando precisarem, né? Então, não podemos esquecer de algumas coisas importantes, de alguns aspectos. Primeiro, para fazer o relato científico, nós temos que fazer uma introdução. Hoje realizaremos um experimento para verificar que o ar ocupa espaço, a gente vai ver direitinho para que é o experimento. E depois a gente faz essa introdução e a gente faz uma listagem dos materiais. Para nosso experimento será utilizado, aí a gente faz uma lista, coloca o material, o outro, tudo que vai ser usado, observando a ordem. Aí a gente, na hora de registrar, a gente vai ver em que ordem que esses materiais foram utilizados, se essa ordem é importante, se faz diferença ou se não. E uma outra coisa importante é o vocabulário a ser usado. Como é um relato científico, a gente tem que tomar cuidado de usar palavras mais corretas e a gente deve usar os verbos no imperativo, porque como se fosse um texto injuntivo, é um texto instrucional. E usando também muitos advérbios de tempo. Por exemplo, agora nós vamos fazer assim, depois acrescente isso. Então, usar os verbos que vão dar essa ideia de instrução. Faça, coloque, acrescente, observe. Então a gente vai usar esse tipo de verbo para o relato ficar bem conciso. Eu vou tirar os papéis daqui, porque a gente vai mexer com água, para não ter perigo de molhar. Vou colocar aqui. A nossa experiência é o seguinte: nós temos aqui uma vasilha com água, um copo, um guardanapo de papel e uma fita adesiva. O que a gente vai fazer? O Henrique vai me ajudar. Henrique, você vai amassar bem essa bolinha, você vai colar ela com a fita crepe lá no fundo do copo, bem coladinho. Pode pôr a fita por cima. Isso, cola lá, ela tem que ficar bem presa lá no fundo, tem que... Não, no fundo do copo. Você coloca, porque a nossa experiência é para mostrar que a bolinha de papel, ela não vai se molhar, mesmo quando a gente colocar o copo dentro da água. A mão tá curta, não tá indo até lá no fundo. A minha fita que ficou pequena. Ó, faz assim, ó, e cola ela lá. Podia ter pego um copo mais rápido, né? Grudou, será? Ela tem que ficar bem presa, porque senão se ela soltar, o objetivo é que a bolinha, ó, tá preso, mostra aí. O objetivo é que a bolinha de papel não se molhe. Mas como que ela não vai molhar se a gente vai colocar aqui? Agora o Henrique vai colocar o copo. Você vai entrar e pôr ele todinho lá dentro. Ele cometeu um erro, ele virou o copo de lado, não pode. O copo tem que ser colocado reto. Se virar ele de lado, o ar sai. Isso, entra ele todinho. Ele deixou o ar sair. Se o ar sair, a água... Vamos ver o que aconteceu. Mesmo assim, ó, saiu um pouquinho de ar, mas a bolinha não se molhou, né, lá no fundo. Por quê?
Porque o ar que estava no copo, quando a gente colocou o copo na água, o ar ficou preso e não tinha para onde ele sair. Como o ar, ele parece, a gente não vê, mas ele ocupa lugar, né? Então deu pra gente ver, ó. O ar não deixou a água entrar. Então, ó, se eu faço isso sem inclinar o copo, daí não dá pra vocês verem, mas tem uma parte do copo que está sem água. Deixa eu ver. Olha lá, a bolinha continua seca, ó. Ela não se molhou. Então, essa é a nossa experiência. Aí a gente vai fazer o relato, né? Como que a gente pode fazer? A gente pode começar escrevendo o porquê, né? Ó, vamos fazer um modelo de introdução. Hoje, vamos fazer uma experiência Hoje vamos fazer uma experiência científica. Para realizar a experiência, utilizaremos uma vasilha com água, um copo, um lenço de papel ou um guardanapo, uma bolinha de papel e fita adesiva. Então, isso é a lista dos materiais. E depois a gente vai falar o passo a passo. Primeiro, pode colocar dessa forma. Primeiro, colhe a bolinha no fundo do copo com bastante firmeza. Depois, encha a vasilha maior com água e em seguida, coloque o copo dentro da água com a boca para baixo, tomando cuidado para não inclinar o copo, para que o ar de dentro dele não saia. E aí vocês vão continuando, contando o que vocês foram observando. Cada um vai fazer o relatório de acordo com aquilo que foi observando. E eu acho que assim vai ficar bem fácil de fazer. Então, por hoje é só. Muito obrigada, façam com muita atenção. E qualquer dúvida, nós faremos novamente a explicação. Beijo!